Você, meu irmão e irmã que me ouve nesse dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja contigo. Se eu perguntar para você, você já foi provado? Eu tenho certeza que você vai responder que sim. Mas por que tanta certeza? Porque todo cristão passa por provações. E isso de diferentes formas, né? E é isso que nós vamos ver neste dia. Nós vamos ver alguns versos da carta de Tiago, pois ele nos ensina como o cristão deve enfrentar as provações. Por isso, abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 a 4. Eu vou ler e eu peço a sua atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar é que a provação ela é diferente da tentação. Tá? Então, os momentos de tribulações são diferentes de tentações. Não se esqueça que Deus não tenta ninguém. Aqui mesmo, nesta carta, né, no capítulo 1, dos versos 13 a 15, Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tenhamos em mente, meus irmãos, essa diferença. A provação, ela pode ser definida como a situação onde a nossa fé é provada. Geralmente a provação acontece na forma de adversidades que vêm contra nós. João Calvino, ele diz que tentações ou provações inclui todas as coisas adversas e são assim chamadas porque constituem as provas de nossa obediência a Deus. No século XIX, na cidade de Chicago, viveu um homem chamado Horatio Gatz Sapford, um ministro evangélico, era inclusive diretor de um seminário. A sua vida foi marcada pelo sofrimento. Veja, em certa ocasião, um incêndio atingiu a cidade e destruiu seus bens, os pertences que ele tinha. Só que ele já havia perdido um de seus filhos quando era ainda pequeno, e sem contar que faleceram 4 filhas em um naufrágio. Foi esse homem que escreveu um hino que diz: se paz a mais doce me fizeres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Salvador. O hino 108 do nosso hinário. Este irmão entendeu que os cristãos passam por provações, porém entendendo que a alegria está em Cristo. Ainda que as provações sejam as mais difíceis aos nossos olhos, meus irmãos, alegremo-nos em Cristo. Esses 3 versos, eles respondem para nós como o cristão deve passar pelas provações. E devem passar com alegria, reconhecendo a importância da provação e que há um propósito. Então, nós devemos passar pelas provações com alegria. Provação é uma palavra usada no processo de purificação de metais preciosos. Quando nós vamos em Provérbios 17, no verso 3, ele diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações.
Meus irmãos, diante das provações que nós somos submetidos, não devemos nos tornar amargurados, mas alegrar-nos. E a alegria de estar em Cristo, de saber que é Ele quem cuida de nós, é Ele quem está no controle de todas as coisas, que o domínio de cada situação está em suas mãos. Tiago está exortando os cristãos para alegrar-se. O mesmo que o apóstolo Paulo fez em Romanos 5, no verso 3, dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pedro também fez isso na primeira carta, no capítulo 1, no verso 6, dizendo: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Entenda, meu irmão, que Tiago não está dizendo que nós devemos rir dos momentos de provações, não é isso que ele está querendo dizer, mas o que Tiago está nos ensinando é que apesar da tristeza que os problemas podem nos trazer, nós podemos fazer destes problemas uma fonte de bênçãos espirituais e nos alegrarmos com essas bênçãos. Bênçãos que estes problemas podem nos trazer. Quando nós vamos ao salmista, ele diz que o homem que anda com Deus, quando passa pelo vale árido, faz dele uma fonte de bênção. Você que me ouve nesse dia, meu irmão e minha irmã, peça ajuda ao Senhor para que você compreenda esses momentos de provação e alegre-se com a alegria do Senhor diante delas. Mas o cristão, diante das provações, também deve reconhecer a sua importância. A provação testa a fé do cristão. Elas não vêm por acaso, mas Deus está por trás da provação da nossa fé. E esse teste, Tiago vai nos dizer, uma vez confirmada, produz perseverança ou desenvolve a perseverança. Lembre-se que Deus continua sendo bom, Ele é sábio, justo, misericordioso, poderoso, Deus nos ama. As provações são importantes para que a nossa fé em Cristo seja desenvolvida plenamente. Ela é importante para que sejamos ensinados cada vez mais a nos enraizarmos em Deus, a nos firmarmos mais com Ele. E por último, nós devemos entender, meus irmãos, que as provações têm um propósito. Quando surgem dificuldades, o propósito de Deus não é que nós desistamos, mas que desenvolvamos a capacidade de prosseguir para o alvo. As provações que temos na vida, que temos diante de nós, geram oportunidades de nos tornarmos perseverantes, de nos tornarmos pessoas fortes que prosseguem para o alvo, para Cristo, mesmo quando nós já tentamos muitas vezes, mesmo quando parece que nós não vamos conseguir. Meu irmão, a perseverança é uma característica da verdadeira fé. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 36, nos lembra que tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. As provações têm o propósito de nos conduzir à maturidade cristã. Veja o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deixa eu tentar ilustrar. Certa vez um seminarista foi fazer um pedido ao diretor da sua escola bíblica. E ele tinha pressa, ele queria logo entrar no ministério, e então ele, nesse diálogo, ele pergunta se não haveria um curso mais rápido que ele pudesse fazer. E assim já sair pregando o evangelho, pastoreando, e ele dizia que esta é uma tarefa urgente, ele queria logo colocar a mão no arado, trabalhar. Aí vem a resposta do diretor. Sim, eu acho que se você quiser, eu posso sim
lhe oferecer um curso mais rápido, mas depende do tipo de pastor, de missionário que você quer ser. Porque quando Deus quer fazer um carvalho, ele leva 100 anos. Muitos verões, invernos, sol, chuva, tempestade, vento, muitas situações e tempos diferentes, muitas provações, vamos dizer assim, para esse carvalho. Mas quando Deus quer fazer uma abóbora, leva 6 meses. Que tipo de missionário você quer ser? E aí aquele jovem então entendeu e respondeu: eu quero ser um carvalho. E então prosseguiu, dentro aí dos seus estudos. Assim Tiago nos diz que suportar as provações com fé nos conduz a algo muito maior que tudo o que este mundo pode nos dar. Ainda nesse capítulo, no verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Diante das provações, meus irmãos, passe com alegria, reconhecendo a importância e que há um propósito. Diante das provações, meus irmãos, persevere. Que Deus te abençoe. Se paz mais doce me deres usar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por Deus Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus.